Olá pessoal, vamos falar sobre o ácido úrico alto, que é aquilo que chamamos de gota. O que é que nós podemos fazer para dar a volta à situação? Há muitas pessoas que têm ácido úrico alto, outras nem sequer têm esta percepção. Mas a verdade é que o ácido úrico é uma coisa que é produzida pelo nosso corpo ou acumula-se no nosso corpo como consequência de alguma coisa. O que é que isto quer dizer? Quando nós consumimos proteína animal, suponhamos uma carne vermelha, quando estamos a desdobrar aquela proteína, estamos a fazer a digestão, no processo de quebrar as purinas, que é uma parte de material genético, nós formamos o quê? Como produto final? Ácido úrico, cristais de ácido úrico. E este ácido úrico pode-se acumular de duas formas. Nas nossas articulações, criando inflamação, e por isso é que, por exemplo, falamos que quando a pessoa tem o dedo grande do pé inflamado, muitas das vezes podem ser sinais iniciais da gota, que é o ácido úrico alto. Ou o ácido úrico pode-se acumular onde? É na parte renal, formando o quê? Cálculos renais, que normalmente podem ser de oxalatos de cálcio, ou seja, de cálcio, ou pode ser de ácido úrico. O problema é que, quando a pessoa tem um ácido úrico alto, isto pode dever-se a várias questões, sendo uma delas também a parte alimentar. E há coisas que nós devemos evitar, e é isso que eu vos quero falar neste vídeo. A frutose e o xarope de milho é algo que uma pessoa com ácido úrico alto deve evitar o mais possível. Frutose é o quê? Mel, compotas, marmeladas, fruta mais adocicada, xaropes de frutose ou os xaropes de milho que nós muitas vezes lemos nas embalagens e muitas das vezes nem sempre temos essa percepção. Claro que os açúcares e o chocolate especificamente aumenta mais o ácido úrico. Se a pessoa tiver uma alteração renal, o rim mais inflamado, está mais sujeita a acumular também estes cristais de ácido úrico. Se a pessoa fizer o jejum intermitente, quando a pessoa faz um jejum intermitente, pode acumular mais ácido úrico. Porquê? Isto não quer dizer que seja uma coisa má de todo. Quando o nosso corpo está a entrar em jejum intermitente, está a entrar numa atividade antioxidante. É quase como se o nosso próprio corpo estivesse a impedir que enferruje, que envelheça. E o que acontece é, como o ácido úrico também pode funcionar como antioxidante, ele tende a aumentar mais na dieta cetogénica. Na dieta cetogénica e no jejum intermitente. Porque depois com o próprio jejum intermitente, a nossa imunidade aumenta. E o ácido úrico aumenta o nosso sistema imunitário. Se nós consumirmos diuréticos, se nós estivermos a tomar diuréticos, nós podemos piorar também esta parte do ácido úrico. Ou, por exemplo, se consumirmos demasiada proteína. Se o ácido úrico, uma parte, vem das purinas, se nós consumirmos mais carne vermelha, carne animal, nós podemos piorar a acumulação de ácido úrico. E por isso é que se fala tanto que uma pessoa com ácido úrico alto não deve fazer muita carne animal. A imagem dali dos vegetais está por algum motivo. Porquê que eu coloquei aí? Porque quando o ácido úrico é alto, a urina está muito ácida. E o que nós temos que fazer nesses momentos é alcalinizar o corpo, alcalinizar principalmente a urina. E os vegetais funcionam como uma forma de nós aumentarmos também o pH no nosso corpo. Mas existem várias formas, que é, uma das formas que nós temos, por exemplo, de alcalinizar o nosso corpo, podem ser com suplementos. Mas a principal regra é aumentar a quantidade de vegetais e ao mesmo tempo baixar a quantidade de proteína que nós estamos a consumir. Por exemplo, naquele pé vocês conseguem perceber o que é uma inflamação, por exemplo, de ácido úrico. Agora, o ácido úrico é uma coisa que se acumula no nosso corpo e que faz mal de todas as formas? Não. O ácido úrico, por vezes, acumula-se no nosso corpo, e eu já tive muitos pacientes com estas situações, uma parte porque funciona como antioxidante. Pode ser oxidante, mas funciona muito como antioxidante. E por vezes, quando a pessoa tem muita oxidação no corpo, o ácido úrico aumenta nas análises, quando nós fazemos uma colheita de sangue, porque a pessoa está a ter muita oxidação. E quando nós utilizamos algum antioxidante, tipicamente o ácido úrico começa a baixar, quando essa é a causa. Mas por outro lado, o ácido úrico estimula o sistema nervoso, de uma forma muito parecida com a cafeína. Quando nós tomamos um café e sentimos mais despertos, o ácido úrico faz um papel muito, muito parecido. E por outro lado, estimula muito o sistema imunitário. E por isso é que, por vezes, nós podemos passar por períodos de infecção e o ácido úrico estar mais aumentado. Ou quando a pessoa tem infecções crónicas, não as resolveu
E o ácido úrico mantém-se sempre alto nas análises, é porque muitas das vezes há qualquer coisa que se passa por trás e por isso é que digo que temos que tratar a causa do problema. Agora, o que é que nós temos que fazer para resolver esta situação? Nós temos que primeiro perceber qual é a causa do ácido úrico alto, porque essa produção de ácido úrico pode ser do nosso corpo, mas a nível alimentar nós temos que alcalinizar o corpo, subir os vegetais, baixar a proteína animal por causa daquela questão das purinas, mas também podemos fazer outras coisas para acelerar o processo, principalmente quando a pessoa tem aquelas crises de gota. E para isso temos que alcalinizar de uma forma direta, como? Com citrato de potássio ou bicarbonato sódico. Nós se fizermos, por exemplo, meia colher de chá, por exemplo, 3 vezes por dia em água e tomarmos ao longo do dia fora das refeições, o que vai acontecer é que nós vamos, ou seja, alcalinizar um bocadinho mais a urina e vão-se aperceber que grande parte dos sintomas de gota começam a baixar. Mas se nós mantivermos, por exemplo, a urina mais diluída, com mais água que bebemos durante o dia, e por exemplo, se for uma água alcalina aí pode ajudar, fora das refeições, o que vai acontecer é que nós vamos ter menos concentração de urina e vamos ter uma urina menos ácida. E a formação de pedras no rim por ácido úrico, estes cálculos renais não se vão formar com tanta facilidade. Agora, o vinagre de cidra de maçã é uma coisa que ajuda muito para quem tem gota. É um pouco controverso porque o vinagre é ácido, mas é a única exceção de um ácido que ajuda muito, neste caso, a controlar os sintomas por causa do ácido úrico. Em termos de suplementação, o que é que eu recomendaria juntar a isto? Um ômega 3, como o ômega 3 da MJSMed, para baixar a inflamação, o C-Imune, que já é um concentrado de vitamina C com ação antioxidante, para baixar o ácido úrico, mas em contrapartida, se usarmos um bom probiótico, o metabolismo, o produto que as bactérias no nosso intestino produzem, que é ácido butírico, ajuda muito a contornar os efeitos do ácido úrico. Claro, baixar o açúcar, a frutose, mas há certos alimentos que nós devemos evitar. Imaginem, se nós temos que aumentar o potássio para alcalinizar o corpo, nós não devemos consumir demasiado sal. Em demasia também faz mal. E, por exemplo, em termos de álcool, ou principalmente a cerveja, é uma coisa que as pessoas com ácido úrico têm mesmo que evitar. E, por exemplo, em termos de alimentação, baixar o consumo de proteína, por exemplo, de órgãos, que muitas vezes as pessoas fazem nas sopas. Sardinhas também devemos evitar porque aumentam a concentração de ácido úrico. E alguns vegetais, como por exemplo a couve-flor, espargos, ervilhas, por exemplo, o espinafre, são tudo alimentos que potencialmente podem aumentar bastante o ácido úrico. Mas o importante no meio disto tudo é percebermos qual é a causa, porque é que o ácido úrico aumenta e controlar a alimentação e fortalecer o corpo com alguma suplementação para contornar todos estes efeitos que nos podem ser prejudiciais. Vejo-vos no próximo vídeo.